Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlan e hoje vou falar sobre um tema que costuma causar uma certa ansiedade em quem deseja ser escritor. Como encontrar o seu estilo. O estilo de escrita, o estilo de um escritor, nada mais é do que a forma como você escreve, ou seja, as escolhas que você faz em relação à linguagem que você usa no seu texto. Então, estilo tem a ver com escolhas de vocabulário, estrutura das frases e dos parágrafos, ritmo do texto, uso de figuras de linguagem e, enfim, todos os recursos literários que você tem à disposição na hora de escrever seu texto. Na minha opinião, não existe um grau zero de estilo, ou seja, todo escritor tem um estilo, todo texto literário ele é escrito num estilo, né? Porque todo escritor, na hora de escrever, ele toma decisões em relação à linguagem, mesmo que sejam decisões inconscientes. Mas a gente sabe que nem todos os escritores se destacam pelo seu estilo, né? São alguns casos de escritores que a gente pode olhar assim na história da literatura ou mesmo na literatura contemporânea que se destacam realmente por terem um estilo considerado muito próprio, muito único, que imprime ao texto deles uma personalidade forte e bastante identificável. Na literatura de língua portuguesa, esse é o caso, por exemplo, de Clarice Lispector, José Saramago, Guimarães Rosa. Então, o estilo pode vir a ser a sua marca registrada como escritor, aquele temperinho especial que diferencia o seu texto dos outros e faz com que os leitores se identifiquem com você. Mas como encontrar o seu estilo? Não existe uma fórmula, também não existe um passo a passo, mas existem algumas dicas e exercícios práticos também que podem te ajudar nesse processo de entender, descobrir o seu estilo, ou por que não dizer, elaborar o seu estilo. Minha primeira dica nesse sentido é ler bastante e ler de tudo. A leitura é fundamental para você ter referências, para você ter um repertório, para você entrar em contato com criações de outros escritores e assim desenvolver também o seu vocabulário, o seu senso crítico, a sua capacidade de interpretação. Tudo isso é importante para você desenvolver o seu próprio estilo. Então, leia autores que você gosta, leia o tipo de literatura que você gosta, que você já sabe que gosta, né? Já conhece, já sabe que gosta, mas também, principalmente, procure autores que você não conhece, procure tipos de literatura que você não conhece, procure livros que são escritos de uma forma diferente da forma como você escreve, leia diferentes gêneros literários, livros de diferentes épocas, de autores de diferentes regiões e nacionalidades, e lê prestando atenção em como cada autor escreve, como eles usam a linguagem, como eles criam emoções ou estranhamento por meio da linguagem, como eles criam beleza ou feiura por meio da linguagem. Quanto mais você entrar em contato com textos diferentes, mais possibilidades você vai conhecer. E aí mais recursos você vai conhecer para poder escolher conscientemente quais deles você vai aplicar ou não nos seus próprios textos. Quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. A segunda dica é escrever bastante, praticar, exercitar a escrita. E não só escrever bastante, mas escrever de formas diferentes sobre temas diferentes. E escrever tentando fazer com que a linguagem se relacione com aquele tema que você está abordando. Aí cabem experimentações, né? Inclusive, aí que entra um exercício prático muito interessante. Você começa escrevendo um pequeno texto sobre qualquer coisa, escolhe um tema, escreve sobre isso, narra uma história qualquer da sua escolha, ou até mesmo você pode pegar um texto que você já tem escrito, e aí você pega e faz uma nova versão desse texto, contando a mesma coisa, falando a mesma coisa, contando a mesma história, só que de um jeito diferente. E do jeito mais diferente que você puder. Por exemplo, se você escreveu aquele primeiro texto usando principalmente frases curtas, tenta agora reescrever usando frases longas. Se você escreveu com tempo verbal no passado, escreve agora no presente. Se você escreveu usando um vocabulário formal, mas de acordo com a norma culta, escreve agora com um vocabulário mais informal, mais próximo da oralidade, escreve usando gírias, escreve usando expressões regionais. Se você escreveu usando muitos adjetivos, na reescrita, você corta os adjetivos e tenta inventar outras formas de colocar as características das coisas. Na reescrita, muda o ponto de vista, muda o jeito de começar e de terminar o texto. Enfim, reescreve de um jeito bem diferente. Depois compara esses dois textos para você tentar analisar se o sentido do texto mudou,
se as emoções transmitidas agora são outras, e analisa também o que te agradou e o que te desagradou na mudança. Você pode, inclusive, reescrever outras vezes, fazer várias versões do texto, cada uma de um jeito diferente, né? Esse exercício, o que ele quer é tirar você da sua zona de conforto e fazer você experimentar novos recursos da literatura, porque a literatura tem infinitos recursos. E essa experimentação é muito importante para você desenvolver o estilo que mais te agrada, que mais tem a ver com você. Inclusive, se você quiser fazer esse exercício nos comentários aqui do vídeo, fica à vontade, que aí é bom que você já recebe um feedback aí dos colegas. Isso já puxa um gancho também para a terceira dica, porque a terceira dica é justamente pedir feedback. Mostra o seu texto para outras pessoas e pede a opinião, pede um retorno. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pessoas em que você confie, pode ser algum escritor que você conheça, né, que esteja disponível para fazer isso. Mas também não necessariamente precisa ser outro escritor ou alguém que tenha o hábito da leitura. Eu acho que qualquer opinião, qualquer feedback já ajuda bastante. Aí você mostra o texto e pergunta para a pessoa as impressões dela sobre aquele texto. Se ela achou bonito, se achou feio, se achou interessante, se achou difícil de ler, se achou que se parece com alguma outra coisa que essa pessoa já leu. E, por exemplo, se você fizer esse exercício que eu mencionei aqui, né, de escrever um texto, depois escrever de novo a mesma coisa, só que de um jeito totalmente diferente, você pode mostrar para alguém essas duas versões e perguntar o que ela acha de diferente, qual ela achou mais fácil de ler, mais difícil de ler, qual ela achou mais bonito, mais requintado, talvez, qual ela achou mais provocante, qual é mais incômodo. Ouvir as impressões de outras pessoas é muito legal para a gente entender quais são os efeitos que o nosso texto é capaz de causar e como que cada escolha ali em relação à linguagem, ela vai ter um efeito, né? Qual efeito ela vai ter? Então, essas foram algumas dicas e também um exercício prático para te ajudar a encontrar o seu estilo como escritor. E nesse assunto é sempre bom lembrar duas coisas. A primeira é que você não precisa estabelecer um estilo para só depois começar a escrever, começar a entrar nesse mundo da escrita, começar o livro que você está querendo começar. Você não precisa ter um estilo previamente definido para começar a escrever. E a maioria dos escritores não trabalha assim, tá? Nem os escritores assim clássicos, mais consagrados, não é assim que funciona geralmente. Tanto é que se você pegar a primeira obra de um escritor clássico e a última obra dele, você pode ver diferenças muito grandes de estilo, né, comparando uma com a outra. Porque o estilo, ele não é algo fixo. O estilo é uma característica dinâmica que está sempre em processo de reformulação. É algo que você vai descobrindo e redescobrindo e reformulando a cada texto que você escreve, a cada grande obra que você lê, que te impacta, né, com bastante força. Enfim, várias coisas podem influenciar o seu estilo, inclusive com o passar do tempo. E é isso, se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil e compartilha esse vídeo com outros escritores que você conheça que também possam se beneficiar dessas dicas. Não esquece também de ativar o sininho para receber notificações e até a próxima!